Chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero. Que Deus é o mesmo Dieu est le même, ontem, hier, hoje, aujourd'hui, eternamente. éternellement. Se você crê nisso, diga assim Si vous comigo. croyez en ça, Jesus dites Cristo, Jésus-Christ Ele é o mesmo est le même, ontem, hier, hoje, aujourd'hui, eternamente. éternellement. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Jesus, antes de partir, Jésus, avant de partir, ele estava reunido com os seus discípulos était réuni avec ses disciples e ele fez uma pergunta et il a posé une question ao Pedro. à Pierre. Porque Pedro era aquela pessoa que tinha mais garganta, Pierre était cette como a personne gente qui a, diz na nossa gira, mais garganta do que fé. il avait plus de gorge Ouais. que de foi. E há muitos primos, ele deixou por aí muitos primos. Et il a laissé beaucoup de cousins par là. Tem mais garganta do que ação. Plus de gorge que d'action. O Senhor disse, hoje mesmo, Le Seigneur a dit, aujourd'hui même, muitos vão deixar-me, etc. beaucoup vont me laisser, etc. etc., etc. Não. Moi, non. Todos podem deixar, eu Tout le não. monde peut te laisser, mais pas moi. Nem que seja para morrer. Même si c'est pour mourir. E Jesus disse, Et Jésus a dit, olha, antes que o galo cante duas avant que le vezes, coq chante 2 tu fois, vais me negar 3 vezes. tu vas me renier 3 fois. O galo só vai cantar 2 vezes. Le coq va chanter 2 E tu fois. vais me negar Et tu vas 3 me vezes. renier 3 fois. Oh, não, 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 não. Ah, non, Nem non, non, pensar non. N'y nisso. pense même pas. Oh, Jesus, olha para mim, vê Jésus, como eu sou regarde-moi, corajoso. je suis courageux. E assim aconteceu. Et c'est arrivé comme ça. O Pedro Pierre compreendeu A e entendeu compris que tinha mais garganta qu'il avait plus de gorge, do que ação. plus de que parole fé. que d'action, de foi. Que nós não caiamos nessa E, armadilha, Et nous, on ne doit pas tomber dans ce piège-là, porque todos nós estamos sujeitos a isso. parce qu'on est tous sujets à Não tomber vamos là-dedans. rir do Pedro, On ne va pas rire de Pierre. porque muitas vezes nós somos como ele ou piores Des fois, on ainda. est comme lui, voire même pire. Por isso está escrito para nossa para nosso aviso, C'est écrit pour notre avertissement, para nós podermos pour qu'on puisse perceber que precisamos da Comprendre. graça de Deus, qu'on a besoin de la grâce de Dieu. precisamos da força de Deus, On a besoin de la force de Dieu. precisamos do Espírito de Deus On a em besoin nós. de l'Esprit de Dieu en nous. E podemos confessar, maior é Et on aquilo que peut está em confesser, mim plus grand est celui qui do que est en aquele que moi está no que mundo. celui qui est dans le E isso é monde. verdade. Et c'est vrai. Se nós realmente não somente confessamos, mas começamos Si a exercitar On isso, confesse et on commence à pratiquer ça, então é isso mesmo que vai c'est acontecer. exactement ce qui arrivera. De maneira que depois da ressurreição de Jesus, Après la résurrection de Jésus, ele fez uma pergunta a Pedro. il a posé une question à Pierre. Pedro, tu amas? Pierre, est-ce que tu m'aimes? É uma pergunta muito simples. C'est une question très simple. Tu, Pedro, tu amas? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh, Senhor, tu sabes que eu Oui, te amo. Seigneur, tu sais que je t'aime. Jesus estava a perguntar, tu E és capaz de tirar, Jésus demandait, est-ce que tu es capable de retirer, sair do meio da família por bocadinho para me dar glórias? de sortir de la famille pendant un moment pour me rendre gloire? És capaz de sair do meio dos teus amigos Est-ce que tu es capable de sortir du milieu de tes amis e pôr-te à parte et te mettre à part para me dar glórias, pour me rendre gloire, para me dar graça, pour me rendre grâce, para falares comigo, pour parler avec moi, para me exaltar? pour m'exalter? És capaz de fazer Est-ce que isso? tu es capable de le faire? És capaz de, quando estás a falar com o pai, Es-tu o capable, telefone toca lorsque tu parles avec le Père et que e le tu téléphone sonne, deixas a presença de Deus et tu para laisses, isto atender o tu laisses telefone? la présence de Dieu pour aller répondre au téléphone? Tu amas mais, quero saber quem é. Je veux savoir qui E tu es. deixas ali fora da presença de Et Deus tu laisses la présence para ires de atender Dieu o telefone. pour aller répondre au téléphone. Pedro, tu amas-me assim? Pierre, est-ce que tu m'aimes comme ça? Deixa tocar aí. Laisse, Agora estou a laisse falar sonner. com o Pai. Maintenant, je parle avec le Père. Agora estou a falar com o Senhor dos Je Senhores. parle avec le Seigneur des Agora Seigneurs. estou a falar com o meu Je parle Papa. avec mon Papa. Pedro, tu amas? Pierre, est-ce que tu Sim, m'aimes? eu amo. Oui, je t'aime. Quantas vezes o Senhor faz essa pergunta Combien de fois le Seigneur Assim. vous pose cette e a question? mim? À vous, à moi? Pedro, tu amas? Pierre, est-ce que tu m'aimes?
És capaz de, Est-ce que tu es de capable sacrificar de sacrifier as tuas férias por causa de mim? tes vacances à cause de moi? És capaz de Est-ce sacrificar que tu es capable de sacrifier dia une journée por causa de mim? à cause de moi? És capaz de pôr Est-ce que tu es capable diariamente de mettre quotidiennement tempo un moment para estares a conversar comigo? pour discuter avec moi? És capaz de sacrificar isso? Est-ce que tu es capable de sacrifier ça? Pedro, tu amas? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Deus faz essa pergunta a você. Dieu vous pose cette question. Deus faz-me essa pergunta. Dieu me pose cette question. Deus faz essa pergunta a todos nós. Dieu pose cette question à chacun de nous. Porque nós somos capazes de amar os nossos amigos, On est capable d'aimer nos mas amis, Deus quer primeiramente ser amado por nós. mais Dieu veut premièrement être aimé par nous. Quer ser amado por si. Il veut être aimé par vous. Porque o amor Car tem l'amour muita força. a beaucoup de force. Você vai de férias, Vous allez en vacances ou vai em viagem de negócio, ou en voyage d'affaires. e você vê uma coisa bonita numa montra, Vous voyez quelque chose de beau dans você une boutique ama uma pessoa, alguém. et vous, Você diz, eu vou comprar aquilo sério Et mesmo. vous voyez ça et Está vous dites, je vais pensando l'acheter, nessa je l'aime bien. pessoa, porque ama Parce essa qu'il pessoa. il veut l'acheter pour cette personne qu'il apprécie. Você vai, mas eu tenho que, pois, isso é muito caro. Mas não, Il se dit, non, c'est un peu cher. vai, Mais entra il e va, il compra rentre aquilo et il achète para oferecer pour à l'offrir pessoa quem à la ama. personne qui l'aime. Se não ama, diz, olha, S'il ne l'aime não, pas, olha por outra vez, bon, la prochaine fois, passa. E a gente não faz nada. et on ne fait rien. Jesus está perguntando, tu amas? Jésus demande, est-ce que tu m'aimes? E o Jesus está, a única coisa que ele nos pede é, dá-me o teu coração. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est donne-moi ton cœur. É aquilo que ele quer de nós, dá-me o teu C'est ce qu'il coração. attend de nous. Donne-moi Filho ton meu, cœur. Mon dá-me o fils, teu coração. donne-moi ton cœur. Dá-me o teu coração. Donne-moi ton cœur. Quer dizer, o coração é onde está a força, o amor. Le cœur, c'est là où est la force, l'amour. Põe-me em primeiro lugar. Mets-moi en première place. Por isso Jesus disse, Jésus a dit, pôr o reino de Deus em primeiro lugar. mettre le royaume de Dieu en première place. E quando a gente põe o reino de Deus Et em quand on primeiro met le lugar e a royaume sua de Dieu en justiça, première place et sa então nós justice, estamos a amar a Deus alors on aime Dieu e Deus vai nos acrescentar tudo que é necessário na nossa vida. et Dieu nous donnera tout ce qui est nécessaire dans notre vie. Vai acrescentar saúde, Il va vous donner la santé, vai acrescentar il va vous prosperidade, donner la prospérité, vai acrescentar il va vous tudo donner aquilo que você necessita. tout ce dont vous avez besoin. Tudo aquilo que você precisa daquele momento. Tout ce dont vous avez besoin à ce moment Naquela précis, semana, dans cette semaine-là, Ele vai acrescentar isso. il va vous donner ça. Amém? Amen. É bom nós dizer, oh Deus, C'est eu bon de amo, dire, Dieu, je t'aime. termos ação. Mais Qual é avoir a l'action, ação quelle est l'action que você deve ter para mostrar, que vous devez demonstrar avoir que ama pour Deus, montrer que que ama vous aimez Jesus? Dieu, que vous aimez Jésus? É disciplinar-se C'est se discipliner todos os dias. tous les jours. Sim, todos os dias. Oui, tous les jours. Eu penso que ouviram bem. Je pense Todos que os vous avez dias. bien entendu tous les jours, Tirar tempo, prendre un moment, um tempo. A Bíblia até diz uma la hora. Bible dit même 1 heure, Para estar ali, sentado na sua Pour être poltrona, assis sur votre sua fauteuil, casa, chez vous, estudar a Bíblia. étudier la Bible, Porque quando você está a ler a Bíblia, você está a falar com parce que Deus. quand vous lisez la Bible, Está a vous ouvir parlez avec Deus. Dieu, vous écoutez Dieu, E depois ter tempo de oração. et après avoir un moment de prière Dizer, oh Deus, eu te amo. et dire Dieu, je t'aime. Oh Deus, obrigado. Senhor. Dieu, Não é para pedir, merci mas Seigneur. para C'est pas pour agradecer. demander, mais pour Obrigado remercier. por toda esta noite Merci que tu me pour deste. toute cette nuit que tu m'as donnée. Tu me guardaste, os Tu teus m'as anjos gardé, estiveram aqui comigo. tes anges étaient là avec moi. Obrigado, Merci Senhor. Seigneur, Tu és maravilhoso. tu es merveilleux. Tu és tão bom Tu es si bon que nada aconteceu. que rien n'est arrivé. Até os meus familiares que estão longe daqui, Même ma famille qui est éloignée d'ici, eu sei que eles estão abençoados je sais também. qu'ils sont bénis également, Porque tu disseste, ó car Deus, tu as dit, Dieu, que abençoarás os que tu filhos bénirais dos teus filhos les enfants de tes até a enfants terceira jusqu'à e la 3e, quarta geração. 4e génération. Obrigado, Pai. Merci Père.
Fazer isso diariamente. Faire ça Se quotidiennement. você ama Deus, Si vous aimez você vai Dieu, fazer isso. alors vous ferez ça. Sem custo nenhum. Sans E mesmo que aucun... custe, você Ce vai sera dizer, pas não, compliqué. agora é Et hora même de si c'est buscar a compliqué, Deus. maintenant vous dites non, maintenant c'est le moment. É hora de eu me sentar C'est ali le com moment Deus. de m'asseoir là avec Dieu. Amém? Amen. Glória a Deus. Vamos Gloire pôr à de Dieu. pé. On va se lever. Guarde isso no seu coração. Gardez ça dans votre cœur. Ponha isso no seu coração. Mettez ça dans votre cœur. Não se esqueça N'oubliez pas que Deus você não vê com os seus olhos, que vous ne voyez pas Dieu avec vos mas yeux, o seu espírito veio. mais votre esprit le voit. O seu espírito vê Deus. Votre esprit voit Dieu. Quando você tem fé, sente. Quand vous não avez é la sentir, foi, você, vous pela sentez fé, você par la foi, sabe que Deus vous está savez que consigo. Dieu est avec vous, Sabe que Deus vous savez está em casa consigo. que Dieu est avec vous chez vous, Sabe que Deus vous está savez que consigo Dieu no est avec carro. vous dans la voiture. É os olhos da sua fé, do Ce seu sont les yeux de espírito que está votre foi, de vendo votre Deus. esprit qui voient Dieu. Amém. Amen. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero.